estudo da Palavra de Deus. Nós vamos começar agora uma série de estudos sobre as verdades contidas na Bíblia Sagrada, as Escrituras. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo aprofundado sobre as verdades contidas na Palavra de Deus, eu gostaria de chamar a atenção a vocês a respeito da história da Bíblia. Como ela chegou até os nossos dias, como ela é atemporal, como ela sobreviveu a todos os tempos, como ela sobreviveu a todas as provocações, a queima das Bíblias, todas as implicações que teve para ser traduzida. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês que não sabem ainda manusear a Palavra de Deus. Toda a Bíblia existe um índice onde contém os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Na frente de cada um dos livros tem a página onde você pode encontrar o livro. Dessa maneira fica muito mais fácil de você estudar a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém cerca de 66 livros no total. 39 encontram-se no Velho Testamento, que são os primeiros livros. Os últimos livros é o Novo Testamento, que contém cerca de 27 livros. Ela foi escrita por cerca de 40 profetas. E também foi escrita, primeiramente, em 3 línguas, em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento, por exemplo, ele foi escrito em hebraico, em rolos de pergaminho, de linho ou papiro, muito utilizado naquela época. Depois eles foram traduzidos para o grego, uma versão mais antiga, chamada de Septuaginta. E depois vieram as traduções latinas, chamada também de Vulgata Latina de Jerônimo. E, desta forma, essa foi a primeira tradução da Bíblia completa, que ocorreu mais ou menos em 383 a 405 da nossa era. Antes da imprensa, a Bíblia era toda escrita à mão, então levava um certo tempo para poder ficar pronta. Vamos falar sobre um importante teólogo, também pensador, chamado Wycliffe. O Wycliffe, ele acreditava que a Bíblia deveria ser traduzida, e traduzida para as pessoas, por exemplo, no inglês, lá na Inglaterra, e que elas deveriam ser alfabetizadas por meio da Bíblia Sagrada. Ele achava que a Bíblia tinha que ser disponível a todos, porque naquele momento em que ele vivia, a Bíblia não estava disponível para todos lerem. Somente os clérigos, os entendidos, eles tinham acesso à Bíblia. Outras pessoas não tinham acesso ou facilidade de encontrá-la. Então ele começou a traduzir partes da Bíblia. Mas antes que ele concluísse esse trabalho, eles tentaram o impedir. E esse trabalho foi muito longo, cerca de 13 anos tentando traduzir a Bíblia para que chegasse até as pessoas. Eles tentaram então impedi-lo, proibindo a tradução da Bíblia, prendendo quem tivesse alguma cópia dela, só que esse projeto não foi avante. E o Wycliffe também acabou morrendo, mas a Bíblia não deixou de ser traduzida. Um outro homem muito importante foi John Hus. John Hus, que viveu lá no século XV, um século depois de Wycliffe. Ele foi um padre tcheco que também pensava como Wycliffe, que a Bíblia devia ser traduzida para as pessoas na sua linguagem e deveria ser usado como livro para a alfabetização. Vejam só. Isso causou muita provocação. Como aconteceu também com o Wycliffe, que nós vamos ver aqui, ele sofreu muitas perseguições. E John Hus foi preso por heresia e ele também foi morto porque ele traduziu a Bíblia, a primeira Bíblia, na língua tcheca. E isso causou uma revolta popular muito grande lá na República Tcheca. Naquela época falava só tcheca. Um outro importante nome que nós podemos destacar aqui foi Lutero. Lutero na Alemanha. Lutero, conhecido pelas 95 teses que ele pregou lá na porta da igreja.
ele achava que era correto as pessoas terem uma Bíblia e que ter esses livros era como ter um tesouro. Quando ele estava estudando, né, ele teve o contato pela primeira vez com uma Bíblia, porque era muito difícil as pessoas terem acesso a uma Bíblia, elas ficavam escondidas, guardadas em bibliotecas, onde só padres, clérigos tinham contato. Então, ele encontrou a Bíblia estudando lá na biblioteca onde ele estava, na Universidade de Erfurt, mais especificamente. E ele então começou a folhear essa palavra, a palavra de Deus, e ele achava que era um tesouro muito precioso. Mas depois de um tempo, ele percebeu que aquela Bíblia que ele tinha contato, que ele tinha visto, ela foi acorrentada, colocada sob correntes, para que ninguém mais a pudesse abrir. Vejam só o que fizeram com a palavra de Deus. Então, ele resolveu traduzir a Bíblia para as pessoas terem acesso, porque a Bíblia era escrita somente em línguas mortas, línguas que ninguém mais utilizava, a não ser as pessoas mais doutas e entendidas. Então, ele traduziu para a língua alemã a Bíblia Sagrada. E a exemplo de Wycliffe, ele então começou traduzindo o Novo Testamento em 1522 e a Bíblia completa em sua maior parte da sua vida em 1534. Um outro interessante nome é William Tyndale, do século XVI. Ele queria também traduzir a Bíblia para o seu povo, lá na Inglaterra. E ele viu que na Alemanha tinha dado muito certo quando Lutero traduziu a Bíblia. Então ele foi até Colônia, na Alemanha, para poder imprimir a Bíblia. Por quê? Porque Gutenberg, um alemão, mais ou menos em 1430, ele conseguiu, até 1439, ele conseguiu ali fazer a imprensa, né? Agora eles não precisavam mais escrever à mão, agora eles tinham um meio menos dispendicioso para poder, por exemplo, imprimir a palavra de Deus para mais pessoas. A Bíblia foi o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg e ela foi impressa por cerca de 1450 até 1455. E em 1456 o primeiro exemplar foi então feito. E em Nova York, em 1911, um exemplar da Bíblia custou cerca de $50.000. Veja como a Bíblia era realmente cara. E mesmo eles traduzindo a Bíblia para as pessoas, nem todos tinham acesso a essa Bíblia, porque ela era extremamente cara e era vendida nos mercados negros. E William Tyndale, tentando traduzir a Bíblia, quando ele já estava em Mateus, tentaram invadir, na verdade, ali onde ele estava tentando imprimir a Bíblia, alguns dos que eram opositores à tradução da Bíblia. E ele, então, conseguindo saber disso antes, fugiu com os originais da Bíblia. E isso aconteceu por diversas vezes, até que em 1536, William Tyndale foi queimado na fogueira. Nós temos também um outro nome muito interessante. É Jacob van Liesveld. Ele produziu a Bíblia em holandês. E quando ele fez essa tradução da Bíblia, ele colocou alguns desenhos. E um dos desenhos que ele, por exemplo, representou Satanás era como um monge católico com os pés de bode e um rosário. Imagine só, depois disso ele foi acusado de heresia e também foi morto. Muitas e muitas histórias como essa podem ser vistas também neste livro, o livro Grande Conflito. Aqui, mais especificamente, na seção Despertam as Nações, que vai do capítulo 9 até o capítulo 16, você vai encontrar muitos desses reformadores da Palavra de Deus que lutaram para que a verdade chegasse até nós hoje. Morreram em prol da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras.
No século XVI, esse foi um período mais escuro da face da terra e mais sangrento para todos os tradutores da Bíblia. Mas não parou por aí. Em 1960, a reserva da Força Aérea dos Estados Unidos alertou alguns dos recrutas que estavam lendo a Bíblia na versão padrão revisada, citando que essa Bíblia recém-publicada era traduzida por pessoas ligadas à Frente Comunista. E nessa época, a visão comunista era muito combatida. Por isso, eles levantaram essa tese para que as pessoas parassem de ler a Bíblia. T.S. Eliot, um poeta do século XX, opôs-se à tradução da Bíblia, da Nova Bíblia em inglês, mais especificamente em 1961, um ano depois desse acontecimento da reserva da Força Aérea. Ele escreveu, esse poeta, o seguinte: assusta sua combinação do vulgar, do trivial e do pedante. Ele quis dizer que a Bíblia não era também para ser lida e que era algo trivial. Tradutores ainda estão sendo mortos em todo o mundo. Em 1993, por exemplo, Edmund Fabian, lá na Papua Nova Guiné, foi morto pelo próprio ajudante que ali a conduziu a traduzir a palavra de Deus. E em 2016, 4 tradutores que trabalhavam para uma organização evangélica nos Estados Unidos foram também mortos no Oriente Médio. Pode parecer até inofensivo traduzir as Santas Escrituras, mas pela história nós vemos que não é bem assim. Na época também dos profetas de Deus das Santas Escrituras da Bíblia Sagrada, a exemplo disso nós temos o rei Joaquim, onde ele era rei ali de Judá, e também dos príncipes do rei Sedequias. Eles mostravam desobediência a Deus. E eles ainda não só desobedeciam a Deus, como também mandaram queimar todos os escritos do profeta Jeremias, profeta da Bíblia. E também lançou o profeta Jeremias num calabouço. E você pode ver isso atestado na própria palavra de Deus em Jeremias 36 e também no capítulo 38. E queimaram, além de tudo, a Bíblia e seus tradutores e todos os homens que tentavam fazer alguma reforma. Vejam só, a queima das escrituras também é um fato histórico muito contado. Ela foi inaugurada na Inglaterra, na cidade de Londres, em 1527. 43 anos depois da morte de Wycliffe, em 1428, na ordem do Concílio de Constança, os ossos deste homem que tentou trazer a Bíblia às pessoas mais humildes e alfabetizá-las através da palavra de Deus, foi exumado seu corpo e queimado, além de ser estrangulado também William Tyndale e posto num poste em Vilvoorde, perto de Bruxelas. A maioria dos reformadores e tradutores da palavra de Deus morreram de formas cruéis, e todos eles pregavam a verdade das Escrituras. Veja, hoje você tem a Bíblia Sagrada em suas mãos e você não precisa sofrer nenhuma agressão para poder tê-la, para poder lê-la. O que falta para mim, para você, estudar a palavra de Deus? Homens no passado morreram pelas verdades contidas nessa palavra. Morreram porque simplesmente queria que todas as palavras aqui contidas chegassem até nós. O que falta a você hoje, que tem a Bíblia nas mais diversas versões, diversas formas, capas e cores, tamanhos de letras, ler a palavra de Deus? Nós hoje não sofremos nenhuma consequência em ler a palavra de Deus. Por que não estudar a Bíblia Sagrada? Este realmente é um livro poderoso, porque sobreviveu a todos os tipos de consequências, a todos os tipos de provocações e, além de tudo, sobreviveu ao tempo. Não é mesmo majestosa e maravilhosa a palavra de Deus? Vamos estudá-la. Eu convido você a começar comigo um estudo sobre as Escrituras Sagradas.
Que Deus te abençoe e que Ele possa cada vez mais trazer a você a vontade de conhecer as verdades contidas neste livro. Esse é o meu desejo.